Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar, assim, num artigo bem instigante do André Medeiros, da Advoco Brasil. Olá. Pois é, ele pega um estudo global gigantesco sobre inteligência artificial, sabe? Aquele da Universidade de Melbourne com a KPMG. Exato. E não é um estudo pequeno, né? Estamos falando de mais de 48 mil pessoas em 47 países. É muita gente. Muita gente mesmo. O objetivo era mapear como o pessoal está vendo e usando a IA pelo mundo. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar esses dados, mas com um olhar específico do artigo do Medeiros para o cenário brasileiro, que é, bom, peculiar. Peculiar é uma boa palavra. Quase um paradoxo, né? Totalmente, porque olha só os números do Brasil. 82% dizem que usam IA regularmente. Isso é tipo uma das maiores taxas do mundo. É altíssimo, impressionante. Mas aí vem o porém, né? A confiança despencou. Foi de 77% para 56% em só 2 anos. Uma queda brutal. E a preocupação? Disparou de 49% para 75%. Então, assim, uso lá em cima, confiança lá embaixo, preocupação a 1000. Como é que a gente explica isso? É aí que entra a sacada do André Medeiros, que eu achei bem interessante. Ele não vê isso como uma crise de confiança comum, sabe? Ah, não? O que seria, então? Ele chama de a grande ressaca da IA no Brasil. Tipo, o fim da festa, o dia seguinte coletivo. Uma ressaca, que metáfora. É. E o mais curioso é que ele não acha isso ruim. Ele vê como um sinal de amadurecimento rápido. Um ceticismo que apareceu logo e que, para ele, é a atitude mais sensata. Puxa, que reviravolta. Ressaca como maturidade. O artigo, então, meio que desafia umas ideias que a gente ouve muito sobre IA, né? A primeira é aquela, precisamos que as pessoas confiem na IA. Exato. Medeiros questiona isso. Será que a meta é mesmo essa confiança cega? Ou será que o ideal é o que ele chama de desconfiança informada? Desconfiança informada. Como assim? O próprio estudo global, veja bem, sugere que confiar demais pode levar a erro. Usar a IA sem questionar. Então, saber quando não acreditar na máquina talvez seja mais útil do que ter fé cega, né? Entendi. Então a ressaca brasileira seria um sintoma positivo dessa visão mais crítica? Seria uma celebração desse ceticismo na visão dele. Faz sentido. Aí tem outra ideia comum. Educação em IA resolve tudo. Mas o artigo dá a entender que a educação do jeito que tá, talvez até atrapalhe. É isso? É por aí. A crítica é que a gente está ensinando o pessoal a dirigir o carro de corrida, mas esquece de ensinar onde fica o freio, sabe? Como assim o freio? O estudo mostra que quem é mais treinado, às vezes, é quem mais se arrisca. Talvez por excesso de confiança na ferramenta ou em si mesmo. A sugestão é focar menos em criar o prompt perfeito. E mais em quê, então? E mais em saber identificar uma resposta que parece ótima, mas está errada. Quer dizer, aprender a discordar da IA, a ter esse pé atrás. Desenvolver o olhar crítico, não só o uso. Legal. E a terceira ideia, usar muito é progresso. Aqueles 82% do Brasil parecem ótimos, né? Colocam a gente na frente. Parece, né? Mas o Medeiros argumenta que só usar muito, sem entender direito, sem crítica, é só popularidade. Não é progresso de verdade. Tipo, baixar um app da moda sem saber se funciona. Exatamente essa analogia. E a indústria adora essa métrica de uso, claro. Porque aí, se der problema, a culpa é de quem? Do usuário, que não confiou ou não usou direito. Conveniente, né? Bem conveniente mesmo. Então, voltando à ressaca brasileira. Essa queda na confiança não é vista como um problema no artigo. Pelo contrário, é vista como um sinal de que o nosso, digamos, sistema imunológico social está funcionando, reagindo rápido. O Brasil seria tipo um alerta para o mundo? Um sistema de alerta precoce. Interessante. É. E a confiança que sobra, os 56%, seria até mais forte, porque é uma confiança que já passou pelo teste da realidade. Já viu as falhas, nasceu da desconfiança informada. O artigo também fala do esforço mental que a IA exige, né? Que a gente vira meio auditor de robô. Isso. Tem que ficar checando tudo. É um trabalho extra. E tem o custo de terceirizar tarefas, né? Habilidades que a gente pode acabar perdendo. Verdade. E ele levanta uma hipótese bacana para explicar por que essa montanha-russa de adoção e desilusão foi tão intensa aqui.
Talvez em países com mais desafios, como o Brasil, as promessas da IA soam mais mágicas, né? Ah, a gente se agarra mais à esperança. Pode ser. E aí, quando a mágica não acontece, a ressaca é mais forte. O Brasil seria, então, um laboratório vivo muito importante para a gente entender esses paradoxos. Bom, resumindo a análise do André Medeiros, parece que a lição dessa ressaca brasileira com a IA não é para a gente se preocupar tanto, mas sim para aprender, né? Exatamente. E deixa uma pergunta no ar que eu acho fundamental. A questão talvez não seja como a gente faz para todo mundo voltar a confiar cegamente na IA. Mas sim, O que a gente vai fazer com essa clareza nova. Com essa visão mais sóbria de que a IA é só uma ferramenta. Potente, claro, mas falha. Como é que a gente cultiva a sabedoria para usar bem, para vigiar, para questionar e, principalmente, para saber a hora de desligar e pensar por conta própria? uma reflexão em tanto. Fica aí a provocação, baseada na análise do André Medeiros, da Advoco Brasil, sobre esse estudo da Universidade de Melbourne e KPMG. Um convite para a gente pensar a nossa relação com a tecnologia de um jeito mais maduro, mais crítico,